Bom dia. Bom dia, pessoal. Vamos aguardar só o Instagram avisar os seguidores. Bom dia. Bom dia. Pessoal, hoje o nosso bate-papo é com José Arthur. Ele é mentor e assessor e consultor em licitações, atua no segmento desde 2009. Para quem não conhece ele ainda, ele vai entrar na live já. Vou chamar ele aqui. Olha, ele já está aqui. Vamos lá. Olha ele aí. Olá, Bom dia, olá. José Arthur, tudo bem? Bom dia, tudo bom, meu amigo? Tudo bom, Primeira pessoal? vez que estamos falando ao vivo. Nem por telefone a gente não se falou ainda, né? Pois é, cara. Primeira vez que a gente se fala ao vivo e a cores. Tudo bom? Para nós, tudo bem. Para nós é um prazer estar falando com todos que participam aqui desses bate-papos. O Marcondes, o Alex, o Arthur, pessoal. José Arthur. O pessoal te chama de José Arthur ou Arthur? Cara, o pessoal me chama muito de José. Mas, José? É, José, mas minha mãe gosta que me chame de José Arthur. Eu vou ler aqui porque eu não gravei, tá? José Arthur, ele é mentor de assessores e consultor em licitação, atuando em licitação desde 2009. Eu também comecei em 2009, depois você vai contar. É até legal você contar um pouco da sua história, porque tem pessoas que vão se identificar com isso. Falar, opa, se ele conseguiu, eu também consigo. Né? Mais ou menos assim. Dividindo conhecimento pessoal. Vamos lá, José Arthur. Vamos me apresentar aqui também, porque muitos estão chegando por você. E não me conhecem ainda. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou o Éder, do canal Pro Licitação, um canal que foi criado para compartilhar o nosso dia a dia atuando nos pregões eletrônicos, nas dezenas, centenas, não sei, de portais que a gente atua aí, e mostrando os erros e acertos de um fornecedor. Não só acertos, né? Porque às vezes as pessoas estão preocupadas em colocar o processo numa mil maravilhas, né? Que não tem um problema, tudo redondinho, você faz, participou do edital, entregou, vendeu, recebeu, e nem sempre é assim. Então, esse foi o intuito meu, sempre compartilhar. O pessoal que está entrando, pessoal, bom dia a todos. Pode deixar suas dúvidas, se tiver aqui, eu, José Arthur, vamos responder. E tá contigo aí. Maravilha, obrigado, Éder. Tem um pessoal que, alguns mentorados, alguns ex-mentorados. Bom dia, Lilian, bom dia, Alex. Bom dia aí, pessoal. Então, foi bacana você comentar com essa parte da história, Éder, porque, de fato, eu atuo com licitação desde 2009, mas muito voltado para estatais, né? Para, mais especificamente, sistema Petrobras. Então, desde então, eu fui... Posso te cortar? Posso te cortar? Pode, claro. Então, você é fera na Petronet, porque nós estávamos com um problema esses dias aí no processo do cliente. Então, a Petronet, ela tem melhorado, mas vou te falar que ele é um portal complicado. Eu acho que é o mais complicado de todos que eu já atuei, viu? Então, melhorou bastante a Petronet, tá? Antes, para você conseguir se cadastrar no sistema Petrobras, era uma guerra real. Agora, existem muitas facilidades, muitas simplificações, mas ainda a Petrobras ainda exige muito, entendeu? O nível de qualificação técnica é muito alto. Então, às vezes, o pequeno não consegue entrar
porque não tem uma certificação, não tem um ISO, alguma coisa que é exigido para qualificação técnica. Mas a gente pode orientar, sem problemas. Mas, continuando. Então, eu fui forjado na engenharia da Petrobras. Aí, o que acontece? Eu via muito... eu participei desde a etapa de formação de documentação, porque eu sou engenheiro, não sou advogado, né? Então, eu participei desde a formação de documentação técnica. Depois, eu fui convidado para atuar junto da comissão, e aí eu apoiava a comissão, fazia negociações, respondia questionamentos, e, por fim, fui atuar na parte de gestão contratual, acompanhando a fiscalização na execução das obras. Então, eu conseguia ver o processo como um todo. E aí, em 2015, eu decidi abrir uma consultoria para ajudar o mercado. Foi aí o meu primeiro baque, né? Que eu vi que o lado de lá é diferente do lado de cá. Bem diferente. E aí eu fui aprendendo a lidar com isso. E assim, agora uma parte você não conhece nenhuma parte dessa história, né? Mas essa parte da história inclui você. Quando foi 2019, mais ou menos, eu decidi abrir os horizontes para além da 13.303. Eu falei, pô, eu vou abarcar todo o resto da administração direto. E aí comecei a pesquisar, ver o que tinha, o que não tinha, e vi uma live sua com a Priscila, com a doutora Priscila. Ô, doutora Priscila. E eu achei aquela live sensacional. Aí, tipo, eu comecei a seguir o que você fazia e o que ela faz, né? E vi que a sua parte operacional e os portais e aquela parte de lotérica, eu falei, cara, tem muita coisa para aprender. O universo é muito vasto aí de conhecimento. Então, eu fui para frente, comecei a... Isso me incentivou, assim, eu vi que de fato existia muito mercado, muita coisa a aprender e a compartilhar. E aí foi que eu decidi ir para frente. E da onde que surgiu a mentoria? Foi exatamente do momento em que eu vi que muitas facilidades eram vendidas na internet. Tudo parecia ser muito fácil. Parecia que era só a gente chegar lá, cadastrar a empresa, comprar, revender e ficar rico. E a gente que trabalha com licitação há muito tempo sabe que não funciona dessa forma. Então, eu me senti na obrigação de levar essa mensagem, assim, de cada pessoa, mesmo que seja de um em um, eu explicar, ó, não é o mundo dos sonhos, mas é possível sim, senão não tinha tanta empresa querendo. Então, vamos ver como que a gente faz isso de maneira eficiente. E aí foi que eu comecei a criar a mentoria e venho de um a um aí, angariando pessoas e disseminando essa mensagem. É basicamente isso, né? Atualmente, o que eu faço? Qual foi o resultado disso tudo? Para ensinar licitação, eu vejo que existem muitas pessoas de muita qualidade ensinando licitação. Só que quando o pessoal termina de aprender, nunca se termina de aprender licitação, né? Mas quando ele se sente pronto para atuar, ele sempre pergunta, tá, e agora, o que eu faço? Aí entra a minha pessoa. Eu ajudo esse cara a estruturar o negócio dele como uma empresa, ou seja, a prestação de serviço dele de assessoria ou de consultoria em licitação, eu ajudo esse cara a estruturar como um negócio e aí ele consegue atuar com 4, 5 empresas, ele consegue crescer e pensar como empresa. E aí, se ele quiser desenvolver, são outros passos, entendeu? Ele começa a investir em outras coisas. Mas esse passo que ele tem que dar, o que eu faço agora para já conseguir rodar cliente, aí é comigo. É isso que eu me proponho a fazer. É isso, Éder. Ô, José, vou falar José, porque eu sou uma pessoa que eu sou ruim para gravar nome. Eu gravo número, eu não gravo nome, né? Mas você disse tanta coisa aí que acontece com a gente que eu até me perdi na quantidade de comentários que eu queria fazer. Primeiro que, para mim, sem brincadeira, por mais que a gente tenha uma divulgação na internet, tem um canal que vem crescendo, tem uma visibilidade legal, eu adoro esse tipo de bate-papo, fazer com pessoas que eu nem conhecia. No teu caso, eu não conhecia mesmo. Acompanhei durante um tempo, a gente se falou, estava almoçando no shopping. Eu vou falar que eu conheço você, eu acho que é de internet, uns 5, 6 meses, não sei, nem isso. Porque, se eu não me engano, apareceu, você fez algum impulsionamento, deve ter aparecido para mim. E também, eu estou num grupo... eu estou num grupo que eu acho que a Renata criou no Instagram, no Telegram,
e você está lá no grupo compartilhando e um dia eu olhei. Assim, eu não tinha essa visão para olhar essas pessoas, porque infelizmente, vamos falar a realidade, quem trabalha com licitação, desde lá de 2009, no meu caso, o pessoal fica meio assim a risco em fazer contatos com pessoas do mesmo segmento. É um mundinho muito fechado, né? É um mundinho que ninguém quer se misturar. Muito. Infelizmente, né? Ninguém quer um ajudar o outro. E eu tinha um pouco essa visão. E eu tenho visto que quanto mais eu converso com pessoas igual você, que está no meio, desde a época minha, o quanto isso aí tem sido positivo para mim, para crescer no que eu faço, por quê? Porque às vezes o pessoal olha a gente na internet, acha que a gente sabe tudo. Eu não sei tudo. Eu sei aquilo que eu faço. Igual me perguntaram, mas você não sabe atuar na Petronet? Eu só atuo, e eu acho que no mesmo caso teu, você vai aprender a atuar num portal que o teu cliente contratou para você atuar. Se aquele cliente não te contratar, o que você vai fazer naquele portal se você não vende nada? Entendeu? Então, hoje eu posso dizer que a gente tem... É o único que eu tinha ainda uma restrição e a gente começou a atuar e está patinando pra caramba, é o tal da Petronet, porque ele é muito complexo, é um portal muito lento. Ontem a gente estava com um engenheiro também que entende fizemos, até gravamos um vídeo disso aí. Se você quiser gravar também pelo YouTube, eu adoraria fazer isso para ensinar o pessoal, porque eu fui participar da Petronet e joguei na internet. Na verdade, o Lucas aqui. Não tem nada ensinando, não tem vídeo, não tem nada. Só tem e assim, é uma carência. Então fica aquele negócio, será que não é para ninguém participar? Porque você vai no portal, não te ensina também. Isso. Você entendeu? Só tem coisa antiga. Inclusive, eu até dei um toque numa colega nossa que postou, acho que no domingo, divulgando coisa de Petronet, e falou, CRCC. A Kizzy. Não sei. Eu comentei com ela. A Kizzy postou da Petronet lá. Então pode ter sido. Eu comentei no privado, eu falei, cara, não existe mais CRCC, agora é CRC. Porque isso muda muito na Petronet, entendeu? E aí, esse tipo de coisa faz muita diferença. Deixa eu pegar um gancho no que você falou, duas coisas que você falou. A primeira delas é que as pessoas, quando olham a gente como mentor, como consultor ou como professor, acham que a gente sabe de tudo. E, de fato, não sabe. O que eu tento mostrar é o seguinte, a licitação do início até a entrega do projeto, do objeto contratado, ela é um universo imenso de matérias específicas. Então, você pode atuar com o seu conhecimento num pedaço só da licitação e não necessariamente precisa ser profundo entendedor do resto. Vou dar um exemplo aqui nosso. Eu não tenho prática nenhuma com portais, tirando a Petronet, que eu vejo diretamente. Por que eu não tenho? Porque internamente, eu tenho contratos com a Petrobras, onde eu apoio comissões de licitação e gestores de contrato a conduzirem seus contratos e suas licitações. Então, eu não preciso mexer em portal. E quando eles me fazem perguntas, se eu tiver que fazer alguma coisa relacionada a tributos, não sou eu que vou fazer, eu não vou pesquisar sobre tributos. Eu vou falar, olha, isso daqui você tem que ver com a contabilidade, não é comigo. E isso eu falo para quem é MEI. O cara vem e me pergunta, eu fui taxado aqui, diferença de alíquota está certo, está errado? Eu falo, cara, é possível que esteja certo, mas para você saber, você tem que falar com o contador. E esse exemplo vale para a licitação do início ao fim. Tem a parte logística, tem a parte de direito, que você não precisa ser advogado, mas se você for já uma grande ajuda na leitura das peças, e assim vai. Então, aqui a gente está para conduzir as pessoas no intuito delas de participar de licitação. E uma outra coisa que você falou, a gente atua no mundo fechado, não fazia muitas conexões, o que acontece? Aí vai entrar um pouco meu lado acadêmico que traz para o mundo real. Existe um autor que diz que o mau competidor ele estraga o mercado. E a gente consegue ver isso claramente num fornecedor, por exemplo, que é iniciante, que já chega lá com um preço mais baixo, que não percebe que ele vai ter que, de fato, entregar naquele preço, então ele tenta vencer de qualquer maneira, sai baixando o preço, entra no processo só para ver qual e sem documentação, não sabendo que pode levar uma sanção.
Então, quanto mais a gente disseminar o conhecimento e a forma correta de fazer, melhor para o sistema, melhor para todo mundo. E aí todo mundo cresce com isso, entendeu? Porque se a gente não fizer esse tipo de coisa que a gente está fazendo aqui, não entregar o conhecimento de maneira correta para as pessoas, quem entrar no mercado vai achar que tem as próprias leis, as próprias regras, vai achar que é igual ao mercado privado, vai atuar de maneira errada, vai queimar o mercado e todos os outros licitantes. E aí a gente não faz o nosso papel. Então é importante sim a gente levar esse conhecimento à frente. Eu acho que essa mensagem é importante. Ô, José, outro fato importante que você comentou, ó, quando que eu ia imaginar que, igual, por exemplo, você tinha olhado os vídeos nossos para talvez usar aí essa parte prática que você não conhecia. Então, às vezes, você está criando um conteúdo, até quem está começando na internet, às vezes eu vou falar o que eu escutei. A pessoa falou assim para mim, uma advogada tem nome já, falou assim, para você é fácil, Éder. Você já tem um canal com tantos inscritos, todo mundo vai lá, busca. É o Google do portal da parte prática do processo. Eu falei, se você tiver essa visão, você não vai crescer em lugar nenhum. Esquece isso aí. Sempre vai ter um maior que você. Sempre vai ter um que vai postar mais. Nós estamos falando nesse segmento. O que você tem que fazer a sua parte? Pega aquilo que você sabe fazer e divulga. Divulga. Claro, não faz forçado. No início, eu estava falando... A ideia é bem essa mesmo. Eu estava falando para o pessoal aqui. Eu sempre fui muito travado em fazer live. Eu sempre fui muito tímido. Mas daí, o que eu vi? Fazendo live, criando conteúdo que está me dando a vida que eu sempre quis. Então, ou eu treino meu cérebro, que isso é muito positivo. Como que eu treino meu cérebro? A live é ruim. Peraí, a live é ruim? A live está levando você a morar e ter aquilo que você quis. Então, você tem que mexer aqui dentro, né? Para mostrar que é muito bom isso. Então, o que aconteceu? Eu consegui fazer mais, eu consegui me soltar, consegui fazer essas parcerias, conversar, porque antes era muito fechado, formatadinho. Pegava, ligava o computador num pregão, não falava com ninguém, gravava ali daquele jeito, se pegar os primeiros vídeos mesmo, muito grosseiro, colocava ali e pronto, acabou. Só que mesmo desse jeito, olha só, o mercado é tão carente desse conteúdo que do jeito que eu fazia, de qualquer jeito, dava resultado. O que a gente está procurando agora? Melhorar e fazer esses contatos. Para mim, está sendo cada vez melhor esse contato. Porque hoje se eu precisar... Eu esqueci de te perguntar, de onde você fala? Do Rio de Janeiro, capital. Rio. Hoje, se eu precisar resolver, ou se eu estiver no Rio, lá, o que eu vou fazer? Você acha que eu não vou encontrar? Eu estou aqui no Rio, vamos se encontrar, vamos tomar um café, vamos ver o que a gente pode fazer junto? Pô, isso não tem preço. Para mim, não tem preço. Conexão, né? Faz todo sentido. Eu achei legal essa parte que você falou de se soltar e tal, porque o que acontece? Licitação é uma atividade que a gente trabalha assim, no nosso mundinho ali. Pá. Então, é difícil você encontrar... Não é comum, né? Não é que é difícil. Não é comum você encontrar um cara que atua assim de maneira ferrenha, que ele seja um comunicador. Isso não é comum. E aí, o que acontece? Qual é a ideia aqui? Se você conseguir diariamente ou periodicamente que seja, transmitir esse conhecimento de alguma forma, que foi exatamente o que você fez, as coisas começam a acontecer. E assim, uma coisa que eu acho que vale de recado também é que a meninada hoje é muito imediatista. O que acontece? A quantidade de informação que a gente tem é muito grande. E aí, eles acham que dando um Google, lendo 2 posts num blog e 2 artigos, eles já sabem daquela matéria. E eu vou falar, não sabem. Eles fazendo um paralelo, é como se fosse um mar de informações e você está só na beirinha ali. Então, o que acontece? Para você ir mais profundo e entender um pouco mais, você tem que mergulhar, você tem que se arriscar, você vai levar mais tempo. Você não vai conseguir, em um mês, entender de licitação, fazer um curso de 3 meses e aprender. Você não vai. Entendeu? Isso tem que ficar claro para a pessoa. Ela está pegando ali aquele conhecimento e ela começa a se aprofundar e trocar experiência, e ir para o campo de batalha. E é assim, nesses ciclos, que ela vai evoluindo, que ela vai aprofundando o conhecimento. Porque fora isso, por exemplo, esse advogado ou advogada que você falou, talvez ele estivesse esperando
baseado no conhecimento dele, baseado na experiência passada dele, um sucesso com licitações mais rápido. Não é, é outro métier, é outro mercado, entendeu? A gente tem que começar, de fato, começar pequeno. E Ô, aí, José, o que eu falo é assim também, ó. Eu tô separando aqui. Esses bate-papo a gente começa a conversar, que é legal essa conversa, interação, a hora que vez, deu uma hora a gente esqueceu do assunto, mas vamos lá. Eu tenho visto assim, antigamente a gente começava a fazer o processo, lá em 2009 você começou dentro da Petrobras ali, eu fazendo, mas não tinha esse conhecimento que tem. Hoje esse conhecimento ele é muito positivo, só que ao mesmo tempo as pessoas se perdem. Eu falo assim, ó, o meu está fazendo 13 anos. Você não precisa ter 13 anos para ter resultado nesse segmento no dia de hoje. Porque as coisas... Só que hoje eu falo que 3 meses você não vai ter também. Se você achar que 3 meses você vai ficar... Mas eu acho que um tempo legal, se você se dedicar, é 1 ano. 1 ano você consegue ter resultado legal. Legal nisso. posso falar? Oh, claro, Posso sempre. falar, confirmando o que você falou, eu tive um mentorado que fez um curso desses rápidos de internet e aí ele se sentiu pronto para atuar e começou a atuar sozinho. E aí teve dificuldades e tal e conseguiu trabalhar, pegar três clientes de assessoria que eram mês, ou seja, Sim. que não pagavam a ele fixo. Eram 3 outros mês e ele atuando ali. Então ele teve a consciência que ele precisaria de maior conhecimento para conduzir aquilo. E aí ele procurou a mentoria. A gente conseguiu, em 4 meses, que ele trocasse de 3 meses para 7 empresas pagantes. Puta que pariu, aí, beleza. Pois é, e aí ele começou a ter resultado. E aí, se você somar os meses que eu acabei de contar, quando ele teve, tipo, se sentiu bem para falar, cara, agora eu consigo conduzir a licitação, obrigado, deu exatamente 1 ano. Quando ele terminou até quando ele conseguiu os resultados que ele queria e tal, que ele se sentiu seguro para abrir uma empresa e seguir em frente. Você vê que, de fato, é isso. A gente tem propriedade no que está falando. Com 3 João, meses, não consegue. pode falar. Termina, conclui aí. Com 3 meses, se você conseguir, coisa assim, aleatória. Sabe quando você entra num pregão, tá sozinho, na dor de braçada e você acha que aquilo ali é realidade? Não é. Então, você que está iniciando, pé no chão, deixa passar mais tempo, participa de várias licitações para você entender o que a gente está falando. Pode falar. Eu vou dar um exemplo aqui. Você deve conhecer a Raquel da Serrana Licitações. Desculpa, falhou. Qual licitações? A Raquel da Serrana Licitações. Não sei se você conhece. Não conheço. Tá, a Raquel, nós conhecemos ela através dela entrar nas lives, conversamos algumas vezes. Eu tive em Florianópolis, lá na assinatura do contrato do escritório. Ela foi lá visitar a gente, fiz uma live, conversamos. E a Raquel falou, Éder, vamos fazer uma parceria, isso aqui. O que eu fiz? Como a gente não atende o MEI, eu comecei a indicar o MEI. Por que eu não atendo o MEI? O que acontece? Hoje você sabe que o MEI ele vai dar um trabalho nesse início que você tem que ensinar ele do zero e às vezes ele não tem muito investimento. E os clientes que chegam até nós, pela publicação que a gente faz na internet, de processos até de um valor expressivo, chega esse cliente atrás. Então, eu aqui eu posso fazer essa escolha. Você entendeu? Eu quero atender o MEI ou aquele cliente que é um pregão de 5, 10 milhões que me dá um retorno muito melhor. Só que eu me preocupava que eu falava assim, como que eu vou atender? Como que eu vou? Eu não posso deixar esse MEI perdido aí, né? Porque o MEI ele é muito perdido, aí ele olha essas coisas na internet, achando que ele vai fazer dinheiro em 2, 3 meses e que ele não precisa investir, que ele pode ganhar o pregão, receber e comprar. Ele pensa assim, vou falar o que chega muito. Eu vou vender, vou usar aquele tal de antecipa Gov para pegar o dinheiro, para comprar o produto e entregar. Então eles fazem uma bagunça na cabeça, né? E a gente não tem tempo para esse tipo de pessoas. A gente começou a indicar para a Raquel. Posso dizer que em 3 semanas, ela fechou com... Ela me mandou mensagem essa semana, com 5 ou 6 contratos mensal. Na verdade, nós indicamos, se eu não me engano, 5 MEI e um ME, que estava começando. Então, o que eu vi a necessidade? A Raquel não é pró-licitação, não tem nada disso, mas é uma pessoa que se propôs a atender esse MEI, nós estamos indicando, ela está super contente que isso aí está dando um resultado para eles. Eu vou
Cai. Pode falar, pode falar. Pode falar? Eu vou aproveitar para entrar no assunto da live com isso que você falou. A gente está aqui na live para falar em como captar clientes, como vender os serviços de assessoria, como vender serviços de assessoria. Reparem no que ele falou, pessoal. Ele falou que atende empresas maiores e MEIs procuravam ele não tinha o que fazer com aqueles MEIs. Perfeito. Vamos, se vocês querem aprender a vender seus serviços de assessoria, esse é o primeiro passo. Antes de pensar em qualquer coisa, você tem que definir o seu tipo de cliente. Não tem nada de errado em ele não atender MEI e não tem nada de errado da advogada que ele acabou de falar atender somente MEI. Não tem nada de errado, é somente definição de cliente. Sim, e aí, você falou isso aqui, né? Tá aqui nas perguntas, alguma coisa assim, né? E o que isso tem a ver com a venda, né? Porque muitas vezes, Éder, a gente acredita que venda requer aquele talento, aquela lábia, aquele borogodó. E não precisa. Para a gente vender, a gente precisa de um processo. Ou seja, a gente precisa da etapa 1, da etapa 2, da etapa 3, da etapa 4. E aí, para você trabalhar a venda, porque a venda, na verdade, ela é uma decisão de compra, que não permite, que não está comigo, está com a pessoa. Então, não tem como controlar a decisão de compra dela. Mas eu tenho como controlar o processo que leva até ela decidir se compra ou não. Então, o que acontece? Toda a sua comunicação, todos os seus posts, toda a sua forma de abordar o seu cliente trouxe empresas maiores. E não tem nada de errado com isso. E aí, todo o seu processo comercial tem que estar pronto para aquilo. Por quê? Porque se entra um MEI ali, ele não faz parte daquele processo comercial. Por isso que você estranhou. Entendeu? Porque isso é muito, muito contra-intuitivo. A gente acha que trabalhar com licitação, como a gente entende da licitação, a gente pode atender todos os tipos de clientes. Assim, até pode, só que você não vai conseguir ser eficiente dessa forma. É interessante você definir o seu tipo de cliente para que todo o seu processo, tanto comercial quanto de entrega dos seus serviços, seja bom. Entendeu? Esse é o primeiro passo da mentoria. Quando a pessoa entra, pô, eu tô perdido, um cliente me procurou, fulano me procurou, como é que eu faço? Eu falo, calma, vem para cá. Aí eu trago para ele essa estrutura. Aí ele começa a entender que, de fato, o modelo de e-mail que ele vai criar, o tipo de ligação que ele vai fazer, como ele vai recepcionar aquele cliente na empresa dele, tudo isso tem a ver com o cliente que ele escolheu. É completamente diferente um cliente de engenharia de um cliente de descartável. É completamente diferente um MEI de uma microempresa que tem 100 funcionários. É completamente diferente. O linguajar é diferente, o tipo de serviço que você tem que entregar é diferente. Então, você que está oferecendo esse serviço, você tem que estar presente para esse tipo de coisa. Entende? Então, esse primeiro passo é extremamente importante. Eu acho a gente tinha, José, a gente tinha as coisas muito formatadas aqui. Um exemplo assim, ó, essa é a proposta de consultoria, e isso não funciona. A gente tem que sentir qual é a necessidade do cliente, porque a proposta formatada, ela pode espantar ou ela pode ser algo que às vezes você pensa que é bom para você, a hora que você começa a atuar, você vê que poderia ser melhor. Então, hoje a gente tem feito aqui com o pessoal, chegou, na verdade, qualquer um aqui que tinha 3 que respondia, hoje concentrou numa só, onde ela vai cuidar dessas propostas e vai entender a necessidade do cliente. E o MEI, como a gente comentou, não é que não é bem-vindo. Hoje a gente consegue atender, mas passando por um escritório parceiro. Porque antes a gente deixava ele meio que largado, entendeu? E é uma empresa, por que a Raquel dá um cuidado especial? Porque a Raquel, ela abriu o MEI, em menos de um ano, ela desenquadrou do MEI. Entendeu? Então ela sentiu na pele como é começar com o MEI, o que precisa ser feito. Cara, vou falar, vou dar um aconselhamento para você, pelo que você acabou de me falar. Consultoria ao vivo e não programada. Olha só o que o Éder falou. Aqui a gente tem tudo programadinho, estruturadinho. Isso que ele falou chama processo. Então, ele sabe o que ele vai fazer em cada etapa e ele tem lá a proposta dele pronta para entregar. Só que ele falou uma coisa muito importante, você está muito certo. Você tem que atender a necessidade do cliente.
Não é porque você oferece um serviço que você vai vender para ele e ele vai comprar, ponto. Não, não funciona assim. Ele precisa precisar daquilo. Ontem, na mentoria que eu estava fazendo com a minha aluna, ela me fez essa pergunta. Uma empresa me procurou. Qual proposta que eu mando para ela? Eu falei, não faço a menor ideia. O que ele precisa? Essa vai ser a pergunta que você vai fazer para ele. Oi, tudo bom? Você quer licitar? Mas de que você precisa? Para a gente saber, dentro dos serviços que ela oferece, o que ela vai ofertar. E aí eu vou entrar agora no que você falou e eu sugiro que você faça para a sua empresa. Você falou que tem um modelo de proposta já pronto. Bacana. Vamos fazer o seguinte. Cria um modelo como se fosse uma apresentação institucional, uma super proposta. Como assim? Você vai explicar os seus serviços, você vai dizer o que você entrega em cada etapa, você vai dizer se tem equipe trabalhando, como que essa equipe trabalha, qual a qualificação dessa equipe, vai pegar o logo das empresas que você trabalhou e colocar ali, relatar alguns cases, ou seja, vai ficar uma apresentação gigante de 30 páginas. Essa vai ser a sua proposta? Claro que não. Aí uma empresa vai te procurar, uma empresa que é o seu cliente ideal, sei lá, de EPI, chutei. Uma empresa de EPI que fatura 1 milhão mensal te procurou para participar de licitação. Você me manda uma proposta, Éder, eu preciso de todo o processo. O que você vai fazer? Vai pegar esse modelo, vai excluir tudo que não tem a ver com EPI ou que não tem a ver com aquele tipo de licitação, que é venda de prateleira, que é venda de volume. Você vai tirar tudo dali, vai deixar uma proposta enxuta, com case, com concorrentes, dando segurança para ele que você pode atender. E aí você vai enviar podendo cobrar um pouco mais caro. Então, essa é a ideia, porque você tem sempre uma proposta pronta, robusta, para o cliente, exatamente para o cliente que você precisa. E aí pode surgir uma pergunta da galera aqui. E se eu só atendi empresa de engenharia ou uma empresa de EPI me chama? Cara, você não vai ter o que inventar. Para você não entregar um calhamaço de 30 folhas para a pessoa, você vai colocar talvez uma ou duas empresas ali de engenharia, vai explicar como que é o processo com ele e vai replicar para a empresa de EPI. Ponto. E aí você repara, eu dei esse exemplo de propósito. Repara no início da nossa live que eu falei do tipo de cliente. Se você só atende empresas de engenharia e do nada entrar uma empresa de EPI, percebe que ficou quebrado? Foi exatamente o que o Éder falou aí em relação ao MEI. Ele tem toda uma estrutura para atender grandes empresas. Entra um MEI, ele não quer deixar de atender, porém fica um negócio meio... e agora? Como é que eu vou fazer? E agora? Como é que eu vou fazer? Exatamente porque não está no processo. Não tem problema nenhum de uma empresa não ser o seu cliente ideal. Tá? O cliente, quando ele não faz parte do seu processo, ele mais te atrapalha do que te ajuda. É um dinheiro que sai caro, não vale a pena. João, o que você disse aí, a gente tem um modelo aqui, a gente fez até pelo Canvas, deve ter umas 10, 15 páginas. A gente coloca os números, até ontem eu estava falando com a Bianca aqui, que a gente precisa atualizar as informações de compras do governo, valor e número. Então a gente já tem uma proposta muito próxima de que você disse. Boa. Que a gente o que faz? Dependendo do segmento, você vai lá e pega só as páginas que você quer. Então, nessa proposta tem processo pontual, lotéricas da Caixa, cadastro de portais, consultoria mensal, consultoria pontual. Aí tem consultoria, 2 tipos de proposta. Aí tem aquela onde você coloca o valor e a porcentagem conforme o segmento. E é o que está melhor funcionando. Só que é aquilo que você falou. Assim, você monta uma proposta dessa top. Dependendo do cliente, se você não mandar a proposta certa ou não conversou, explicou para ele, ele recebe, ele nem abre. Ontem nós mandamos, o cliente falou assim, recebi. Daí ele mandou o WhatsApp, qual o valor? Aí a Bianca ainda falou assim, nossa, mas bem que você falou, eles nem lêem o negócio, porque o valor está na proposta. Então ele recebeu o e-mail, falou, recebi a proposta, mas não abriu para ver o valor que a gente estava cobrando, né? Esse caso que você relatou é extremamente comum. A gente tem que entender, a gente tem que conhecer o nosso cliente. Teve uma mentorada minha que a gente está... a depender do tipo de mentoria que a pessoa contrata, eu trabalho quase que junto com ela, tá? E nesse caso é esse. A gente pensou numa estratégia, elaborou a proposta, mandou para o cliente.
e aí ficamos esperando a resposta dele. Aí ela cobrou, fez o follow que a gente faz para fazer, e o cara simplesmente ignorou. Aí teve um dia que ela ligou para ele. Falou, vem cá, tu viu a proposta e tal? Aí ele, que bom que você ligou e tal, desenvolveram e fechou. Aí ela perguntou para ele, falou, pô, você prefere que eu te ligue ou que eu te mande mensagem? Olha a resposta dele. Me liga, porque eu não leio mensagem, eu abro o WhatsApp só para sumir a notificação e eu acabo não vendo. Ou seja, foi falha de comunicação. A gente tem que conhecer o nosso cliente. Não tem receita pronta de bolo. Tem um método que a gente vai testando e aí você encontra o seu caminho e aí começa a ser matador. Entendeu? Ó, eu vou pegar um gancho nisso que você falou e depois a gente vai responder um outro aqui. Pela quantidade de pessoas que entram em contato com a gente pedindo propostas, a gente sabe aquele negócio assim, você conversa pelo WhatsApp, pede o e-mail da pessoa, envia no e-mail e morria ali. Aí você pegava, o funcionário só entrava aqui e escrevia assim, ó, proposta enviada. Ontem nós fizemos uma reunião e o questionamento foi assim, por que não voltar a falar com esse cliente para ver como essa moça fez? E você acredita que a gente não fazia isso? Porque dependendo do dia é fraco, mas tem dia que tem muita procura. E na minha cabeça era assim, pô, já enviei tudo, se o cara quiser, ele entra em contato. Não é, você deixa de fechar negócios. Maravilha. Vou levar isso daí para a realidade do nosso público aqui, que são MEIs, microempreendedores, são pessoas que trabalham sozinhas, né? Como é que acontece? Tanto para você quanto para um pequeno. O que acontece? A gente precisa de rotina, a gente precisa do processo. Então, você tem uma quantidade muito grande de empresas te procurando, mas você tem uma estrutura por trás. Se você não tiver um processo, essa estrutura não te ajuda. Então, você precisa utilizar a estrutura para te ajudar. O pequeno não tem uma estrutura por trás. O que ele tem no mundo real é segunda-feira. Tem que entrar em contato com 3, tem reunião com 1, tem licitação às 10, licitação às 11, licitação às 2 e tem que fazer o follow da proposta. Então, o que acontece? A gente precisa, como pequeno ou como grande, de um processo e criar rotina para você conseguir executar as suas tarefas e aí sim você vai conseguir atender mais de um cliente, vai conseguir não deixar passar clientes que já estão quase prontos para comprar, que às vezes está faltando só e aí, vamos fechar? Às vezes só está faltando isso, entendeu? Então, é importante sim ter o processo. É isso que a gente trabalha na mentoria. O processo com criação de rotina. Porque se não for assim, vai continuar tudo solto. Assim, um cara me procurou, uma empresa me procurou. Beleza, vamos fechar aqui. Se ninguém te procura de novo, tu não fecha. Entendeu? Então, você tem que pensar no processo de maneira objetiva. No seu caso, você pode... Aí também outra dica aqui de consultoria ao vivo. Você pode separar equipes para captação, equipes para explicar o teu serviço e um fechamento. Se uma pessoa for fazer isso tudo, não é legal. Não faz, não consegue. Entendeu? É igual uma das perguntas que tem aqui, né? Como um consultor consegue fazer tudo, né? Tem algumas dicas. Deixa eu ver aqui, como um assessor que atua sozinho pode dar conta de tudo isso? É isso, consegue com processo. É isso que eu tento levar na mentoria. Olha só, você precisa de processo. A gente começa a mentoria falando de processo. Porque se você não tiver processo, nada vai mudar. Você vai continuar recebendo um cliente aqui, licitação 11, 2 e 15 horas, e você não vai conseguir, vai ficar todo embolado, então você precisa de rotina. Tem que acompanhar depois, né? Toda a licitação. Exatamente. Então você precisa de rotina e assim, no mundo real, o software ajuda muito. Porém, como estamos falando de pequenos, talvez as pessoas não tenham ainda condição para pagar. Mas aí eu já trago uma realidade que as pessoas têm que entender. Se vocês decidiram entrar no mundo de empreendedorismo, assessoria, consultoria, o que acontece? Você está no mundo do empreendedorismo. Acabou com esse negócio de não tem dinheiro. A ferramenta custa R$1.000, a mentoria custa R$1.000, não tem dinheiro para pagar. Não é isso. É quantos clientes eu preciso para poder pagar a mentoria, para poder pagar aquela ferramenta, porque é com a mentoria, é com a ferramenta que você vai multiplicar essa quantidade de clientes. Eu vou pegar esse gancho teu aí, João. A gente não tinha ideia de abrir escritórios em outro lugar, em outras cidades.
mas eu recebo muito contato, principalmente de advogados. Por quê? O advogado fala assim, Éder, nós precisamos de alguém da parte operacional, porque nós não temos quem faz isso. Se você está no mercado, você sabe que não tem profissional assim. É uma carência do mercado aquele que entenda, porque a empresa que tem um cara bom que faz isso, ela vai pagar para o cara ficar ali. Você entendeu? E daí o que nós fizemos? Nós começamos a fazer esse desenho do projeto assim. Qual seria a quantidade ideal de clientes de consultoria e a quantidade de pessoas para que aquele escritório desse lucro? Primeiro, tem que ser de 5 a 10 clientes de consultoria. Pelo que eu vejo, pelo menos um integral e um meio período, ou de preferência 2 pessoas a tempo integral. Claro que todo o suporte operacional é feito por Londrina e Florianópolis. Aí a gente conseguiu formatar isso aí. Agora a gente está abrindo. Porque se não tem esse processo, esse planejamento, a pessoa chega e tá bom, eu quero abrir, mas o que eu preciso fazer? O processo já está pronto? Hã? O processo já está pronto? Quase. Dá só uma ajustadinha nele. Não dá para entregar uma solução pronta sem saber qual é o tipo de cliente. Ah, tá? Sim. Então... mas deixa eu te explicar o que acontece. Tem escritórios que eles, o advogado fala assim, eu tenho um cliente, eu já conheço, eu já atendo esse cliente. Só a gente deixou de atender a parte operacional ou o meu cliente não atua ainda, a gente tem interesse, mas o meu sócio, ele conhece aquele cliente, nós ainda não, precisamos entender. E tem aquele escritório onde nós vamos levar o cliente para esse escritório, você entendeu? Entendi. Só mais um detalhe pequeno, que aí vou precisar... Aí você depois conversa com algum advogado ou com pessoas da área. Mas a OAB, ela é muito rígida nos processos dela. E assim, os serviços de advogado, que são de advogado, em tese não se mistura com serviços comerciais. O que eu estou querendo dizer? Um advogado, dentro do escritório de advocacia dele, não deveria oferecer serviços de assessoria dessa forma. Ele pode sim abrir um outro escritório, uma outra empresa. Exatamente, é isso aí. Então, eu acho que esse ponto é extremamente importante, porque às vezes, de novo, né, a meninada está saindo da faculdade, não está ligado ainda nos detalhes pequenos, e quando vem a OAB suspendendo, multando, exatamente isso que você falou, realmente, não seria... A exigência não pode ser no mesmo local, para não gerar um problema mesmo. Não é nem para mim, tá? É para ele. Isso, não é para você, é para o próprio advogado. Porque eu explico, já falo desde o início, que eu atuo no segmento e não sou advogado. Então, eu não tenho problema nenhum de fazer isso, porque eu não tenho nada que regulamento que eu estou fazendo assim, OAB. Agora, eu lembro, em conversa com a doutora Priscila, que é uma das sócias nossas, ela falou, aqui eu não posso fazer, porque a OAB não permite. Então, nós temos a parte. Bacana. Tá? Então, legal. Vamos lá, deixa eu ler aqui o do Fábio. Ó. Bem, eu hoje atendo empresas de vários segmentos e portes, inclusive 2 MEIs. Mas no meu processo aqui, eu só não atendo empresas de mesmo segmento. Nós temos construtoras aqui, só que 3 construtoras, só que de escritórios diferentes. Então não tem problema. E também atuação em região diferente. Não tem nenhuma. A Ieda colocou live sensacional. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Contec.gov, Contec, acho que é isso. Eu presto serviço para os órgãos públicos, mas quero expandir para atender os licitantes. Vocês podem me ajudar aí, ó. Você pode falar direto com o nosso amigo aí, José Arthur, que ele com certeza pode te ajudar. Arthur, a gente atende qualquer segmento, tanto segmento, eu falo assim, o consultor quanto o empresário. Mas essas lives, eu gosto de vender o peixe dos meus parceiros que quiseram fazer live comigo, tá? Show, maravilha. Tem uma pergunta aqui, ó, do Maurício. Éder, qual o horário de atendimento que o consultor deve firmar com os clientes? Vocês sabem que se não determinar o horário, os clientes vão te ligar em qualquer hora. Então, posso falar isso, que essa aqui eu tive um problema seríssimo? Pode falar.
Ó, nós temos um cliente que atua demais, mas demais, na consultoria, em pregões, só no estado de São Paulo. E esse cliente, o hábito deles era enviar os orçamentos, tipo, 9, 10 horas da noite acabava, ele enviava todos os orçamentos, tudo direitinho, só que tinha pregão, tinha cadastrado até 8 horas da manhã. Tinha alguns clientes da Priscila do mesmo formato. Só que eu tava ficando doente. Teve uma época que eu nem cabelo tinha aqui. De tanto que eu trabalhava, porque eu ficava no escritório às vezes até 11 horas da noite, e às vezes eu só tinha almoçado nem isso, só no chimarrão, não tinha feito um exercício, não tinha feito nada. Chegava em casa, levava o notebook, trabalhava. Eu lembro um dia, eu saí do escritório era por volta de 11 horas da noite, de patinete, era uma descida, estava chovendo, olha aí, 2 notebooks nas costas, passei num buraco, mas voei com patinete e notebook pro chão, me rebentei, não morri porque não era dia. Não quebrou o notebook, não quebrou nenhum dos notebook novinho. Aí fui pro médico, passando mal de muito trabalho, o médico falou assim, ó, você muda o seu estilo de vida, você vai pacotar muito cedo. Eu falei, o quê? Hoje eu não levo notebook para casa, não levo em casa, tanto minha esposa que eu não rela a mão. Poderia, às vezes eu faço live à noite, eu venho pro escritório fazer, que eu venho e vou embora. Então, e outra coisa, esses clientes, assim, até 5 horas da tarde, o pessoal que cadastra aqui trabalha até às 18. Até 5 horas da tarde, se ele enviou, a gente cadastra para participar no outro dia. Se não enviou, acabou, não vou participar. Isso que você está falando foi... porque é tanta coisa para falar. O que acontece? Quando você tem conhecimento técnico relacionado a alguma coisa e você resolve abrir um negócio relacionado àquilo, você inicialmente não percebe que são coisas totalmente distintas. Como assim? É o advogado querer abrir o escritório de advocacia, é o engenheiro querer abrir o escritório de projeto, é o cabeleireiro querer abrir o salão dele. O que acontece? Quando você faz isso sem perceber que o que você faz, a sua prestação de serviço não é a sua empresa, é só a prestação de serviço, você entra nessa rotina que você acabou de descrever. Você acaba fazendo tudo, não dá tempo de fazer, você vai embolando, a sua saúde começa a cair, você percebe que se você ficar doente não tem faturamento. Então, qual é o meu papel? É dar um passo atrás e te mostrar, olha só, profissional, que é bom no que faz. Se você não prestar atenção na área comercial, na área financeira e na sua operação, criando rotinas e processo para isso tudo, você vai ser escravo da sua empresa. Eu preciso que você pare, crie processo e aí você começa a rodar. E aí vai responder tanto a pergunta aqui quanto o que você falou. Então, tem horário para ser atendido? Você pode ir lá colocar dentro da sua rotina que você vai atender os seus clientes de 8 às 10 da manhã. Então, aquelas ligações, mensagens que estão acumuladas ali, é o seu momento de atuar. Quando você trabalha sozinho, né? Quando você tem equipe, são outros 500. Mas quando você trabalha sozinho, você separa em blocos, você cria rotinas, talvez dias, talvez blocos. Isso depende de um monte de coisa. O fato precisa criar o processo e a rotina. Senão, vocês vão ser mais um relato igual o do Éder aqui, nosso amigo, que só trabalhava, até que Papai do Céu jogou ele para o alto e falou, pô, para um pouquinho. Entendeu? Senão, nada mudaria. Alguma coisa sempre tem que acontecer com a gente para a gente tomar um susto. Então, pois é, Arthur, porque o pessoal não sabe o pessoal não sabe desse outro lado nosso, né? Acho que a gente... mil maravilhas, né? Porque o nosso papel aqui como mentor, como consultor, não é fazer para vocês, mas é encurtar o caminho. O tempo que vocês levariam para perceber que trabalhar o tempo inteiro não vai levar vocês a lugar nenhum, talvez a gente consiga mostrar isso para vocês com 2, 3 meses. Você fala, não, preciso de processo. E aí você vai ter um encurtamento de tempo do seu resultado. Entendeu? A ideia é essa. A Ieda colocou assim, José é fera, vou segui-lo agora. A Ieda é de Goiás, Goiânia, atua com pregão, advogado. Eu estou devendo uma conversa com a Ieda, não consegui ainda, mas vou ver se eu falo hoje amanhã, viu, Ieda? A Bruna, da Licitacom, colocou assim, eu tenho ensinado funcionários dos meus clientes para fazer um primeiro filtro, exatamente, dessa licitação. Uma coisa, eu não sei como que você faz, não sei se você atende esses clientes de consultoria, mas antigamente a gente fazia um filtro
É uma loucura. Você imagina, eu estava com uma sociedade com um ex-patrão da minha esposa, onde a gente atendia 10 mega empresas. E nessas empresas a gente fazia o filtro de todas as listações. Meu, loucura total. Eu não faço mais dessa forma. Foi na época que eu estava ficando descabelado aí, né? Hoje não, o cliente que filtra para mim. Ó, a Kise, deixa eu ver o que mais aqui. Peraí só, a gente continua, vamos ver. O Maurício colocou, Éder. João, qual o horário de atendimento? Ah, tá, ele colocou, nós já respondemos aqui. Isso. Ô, Éder. Pode falar. Eu estou vendo que o delay tá grande, né? Você está vendo perguntas que estão muito mais acima. Isso, tem muitas perguntas aqui? Isso, então, tem muitas perguntas e todas de rotina. O que eu quero sugerir aqui? A gente marcar uma outra live para eu falar para a gente dar dicas aqui de rotina e de como, contratualmente, a gente pode tentar evitar situações como essa que você descreveu e como essa que acho que o Fernando, que falou aqui em algum momento, que também recebeu proposta faltando 1 minuto para a publicação. Nossa, mas isso aí aconteceu comigo direto. Então, isso não é para existir. A gente sabe que existe, mas não é para existir. E, assim, tem muito assunto para falar a respeito disso. Ontem, lá no grupo de mentoria, eu tratei com uma das mentoradas exatamente isso. A reclamação, a dor dela era, cara, eu estou me sentindo uma inútil, porque eu trabalho, faço uma análise do edital bem feita, mando para o meu cliente, ele ignora e me liga perguntando se é SRP. Ele não se dá o trabalho de olhar. Ou seja, a gente tem que conversar sobre isso, porque esse tipo de coisa acontece e como que a gente consegue remediar. Aí vamos ver se a gente consegue conversar a respeito disso, porque isso influencia no nosso trabalho. Arthur, a gente fala um pouco do papel do assessor, que é um serviço meio, na verdade. O resultado final depende da empresa. Para fazer eu estou totalmente aberto para a hora que quiser fazer live. Se você falar, semana que vem eu já agendo aqui com o pessoal, pra gente, porque isso é bom para todo mundo. Para mim é bom, para você e para quem está nos acompanhando também. Maravilha. O Maurício colocou assim, passei um perrengue danado, o cliente tem que enviar a proposta pelo menos 40... Ah, isso aqui colocou, fui desclassificado. É deixar... Você sabe quem que é o culpado disso? Você sabe quem que é? Você sabe. É o consultor. É nós que somos culpados por aceitar. É isso daí. O Fernando colocou, acho que vocês vão ter que fazer mais uma live. O Fernando já falou o que a gente vai fazer. Rotina é sinônimo de eficiência, ótima live, parabéns, Éder. Vamos deixar para a próxima semana. Esta semana tem o júri. Com certeza, Éder. Só lembrando que a semana que vem é véspera de carnaval, o pessoal já está emendando, né? Hoje, haja coração, sempre na última hora, verdade. Conversa muito produtiva, principalmente para quem está iniciando na consultoria. Queremos parte 2. O pessoal nunca pediu tanta parte 2 assim, pedindo para fazer outra. Hein? Tá vendo? Beleza, vamos combinar assim, porque a live vai fechar em 5 minutinhos, né? Então, vamos estruturar isso daí, esse papel do assessor, sabe? Como conduzir essa rotina de forma que ele consiga controlar essa outra parte, né? Porque se a gente ficar à mercê do envio da documentação da pessoa, da hora que ela quiser, da forma que ela quiser, a gente não consegue atuar e no final das contas, quando ele conta para o coleguinha dele, a culpa é de quem? É do consultor. Pô, contratei fulano, resolveu nada, não ganhou uma licitação, entendeu? Esse tipo de coisa acontece isso, e a gente tem que saber se posicionar. João, isso é muito importante, porque o que eu falo assim, a gente pede para o cliente, principalmente quando é os processos de lotéricas da Caixa, nós só vamos aceitar a documentação completa. Por quê? Eu aprendi isso aí até no banco quando eu trabalhava. Quando você vai fazer um exemplo, um financiamento imobiliário, e pede aquele monte de documentação, se o cliente chega lá com 10% daquela documentação, ou 90% e falta 10%, e o gerente aceita, o cliente transferiu o problema para o gerente, porque daí ele vai falar, não, a documentação está aí. Mas fica legal, mas falta tanto. Então, o que eu aprendi? Ou você pega completo, ou você não pega. Porque daí, se você pega completo, resolveu o problema. Se não pegou faltando, ele está transferindo o problema para você. Exatamente. É isso daí. É exatamente isso. Bem bacana. Cara, vamos marcar essa segunda live aí para a galera
que a galera tá pedindo. Vou pedir para o Caio entrar em contato com você. Show, Eu não show. sei, nós estamos se falando pelo WhatsApp, porque não é eu que fico ali. Você mandou algum WhatsApp? Eu quero, terminando a live, se você puder, eu quero dar uma ligada para você. Eu quero conversar uma situação que surgiu nessa live aqui na minha cabeça. Eu falei, eu vou ligar para você para a gente conversar. Faça a consideração final, vou finalizar aqui e já te ligo. Me liga às 11, por favor, que 9 horas eu tenho reunião. Ah, tá. Te ligo que hora? 11 horas. Às 11? Tá, às 11 eu te ligo. Beleza. Beleza? Pessoal, galera, um abraço a todos que participaram. O João vai fazer a finalização aí. José Arthur. Tranquilo. Obrigado aí, gente, pela participação, pelos comentários, isso agrega bastante. E segue a gente. Isso de fato, eu sempre achei que era groselha da galera pedindo para seguir, comentar, compartilhar, mas de fato, para quem está iniciando, faz muita diferença. E seria legal essa ajuda aí, a retribuição da ajuda, esse compartilhamento, seguir, comentar, essa parada. Obrigado, hein? Não vou falar o nome, senão vou errar de novo. José. A Gabriela falou, amanhã tem live, amanhã com a Gabriela. Pessoal, agradeço vocês demais, é muito importante isso para mim também, esse bate-papo. Estou conhecendo um monte de pessoas que eu não conhecia. A internet faz isso, né? Faz você conhecer pessoas que, se não tivesse internet, não ia conhecer, talvez. E agradeço a sua disponibilidade. Semana que vem tem mais. Um abraço. Mais com você, José Arthur, que amanhã tem com a Gabriela. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Maravilha. Grande Gabi. Valeu, gente. Vai tchau, ficar tchau. salvo sim, tá? Tchau, tchau.